Liderança compartilhada. Esse tema, sem dúvida nenhuma, ele se tornou extremamente crucial, relevante, importante, poderoso nos tempos modernos. Porque a liderança compartilhada, ela tem tudo a ver com o sucesso dos líderes hoje em dia. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você tem uma equipe, várias equipes, se você quer ser líder, se você quer liderar, se você quer ser um líder de família transformador, é muito importante você prestar atenção nesse assunto. A liderança compartilhada, ela é para poucos. Por que é para poucos? Porque eu sempre costumo dizer, líderes que estudam liderança, eles alcançam resultados mais rápido. Alcançam resultados mais rápido. Qual o problema hoje? É que se estuda de tudo. Se estuda de todos os assuntos. Os líderes se preparam para ferramentas estratégicas, os líderes se preparam para ferramentas de gestão, menos estudar liderança. Liderança não é gestão, liderança não é estratégia, liderança é algo muito mais amplo. Liderança compartilhada é o pano de fundo de qualquer liderança eficaz. A liderança compartilhada é o pano de fundo de qualquer liderança eficaz. E hoje a gente vê, infelizmente, uma liderança centralizadora, uma liderança que muitas vezes incomoda as equipes, uma liderança que torna as equipes entristecidas pelo fato de muitos líderes estarem praticando esses estilos de liderança, centralizador, isolado, desalinhado, muitas vezes até autocrático, muitas vezes até com agressão moral, muitas vezes até com agressão física. Então, os líderes e a liderança hoje vivem uma crise de essência, uma crise existencial. Isso tem chocado, isso tem amargurado, isso tem entristecido, isso tem deixado as equipes desmotivadas. E hoje, muitos profissionais, eles não estão pedindo demissão, não é, das empresas, eles estão pedindo demissão dos líderes. Muita gente está trocando de empresa, não porque quer ir para uma oportunidade melhor, mas porque eles querem demitir os seus líderes. Muita gente não está pedindo demissão da empresa, está pedindo demissão dos seus líderes. E isso é chocante, isso é terrorismo. Terrorismo emocional, muitas vezes por quê? Porque a insatisfação pode gerar transtornos até psicológicos por parte de muitas pessoas e várias organizações. Se você é um diretor, presidente, se você é um empresário, se você é alguém que lidera, né, na sua casa, na sociedade, em uma associação, na vida acadêmica, na vida corporativa, cuidado. Esses problemas, eles podem estar circulando ao seu redor. Eu já tive experiências de colegas de trabalho que sofrem com depressão, transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, por conta de má relacionamento com as suas lideranças. Isso tem acontecido e provavelmente você conhece alguém que viveu isso, ou vive isso. Talvez você já tenha percebido ao seu redor líderes e pessoas vivendo esse problema com relação a muitas lideranças. É provável que você mesmo já tenha sentido na pele algo assim, não é? De estar insatisfeito por conta de uma liderança mal elaborada, de uma liderança mal realizada por parte dos seus superiores, dos seus gestores, e isso deixando você talvez estressado, cansado, talvez ansioso, talvez até deprimido. É provável que esse cenário esteja muito perto de você e você diga: ah, Rodrigo, eu acredito que eu conheço essa realidade, esse problema. A causa que faz isso tudo acontecer é que, muitas vezes, a empresa ela não vende de forma correta a sua política, a sua gestão para os líderes. É muito importante que a empresa ela venda a sua missão, a sua visão, os seus valores, a sua cultura dentro de um trabalho de endomarketing, para que os líderes possam divulgar como
facilitadores e como catalisadores para acelerar esse processo e levar essa informação do propósito da empresa para os funcionários. Então, quando os líderes não têm, não é, uma verdadeira noção de que propósito, de que missão ele vai vender para a sua equipe, então acontece essa liderança doentia que nós estamos vendo. Uma outra causa disso tudo é a capacidade que as empresas têm de selecionar de forma correta as pessoas para os cargos de liderança. Começa no começo. Como diria minha avó, tudo começa no começo. Então, quando você não seleciona corretamente os líderes para os cargos que eles precisam executar de liderança, acontece muitos desses problemas que a gente falou e que, por exemplo, fala de perfil. Se o perfil não está alinhado com a execução daquele tipo de liderança necessária, você aí tem um processo inicial de uma liderança que não é eficaz. Então, é justamente isso que causa esses problemas de liderança e que a liderança compartilhada, ela vem como solução, ela vem como um bálsamo, ela vem como um método para isso. Eu quero passar para vocês aqui um breve histórico de um momento que eu vivi em uma das multinacionais que eu trabalhei, do ramo de energia termoelétrica. Eu sou um profissional de engenharia elétrica. E eu trabalhei vários anos com engenharia de geração termoelétrica. Fui supervisor e gestor de operação termoelétrica. Então, a minha equipe era uma equipe de pessoas altamente qualificadas, muito mais até experientes tecnicamente na época do que eu. E qual foi a primeira providência que eu tomei quando eu saí do cargo de técnico normal de operações termoelétricas para assumir a gestão da equipe? Qual foi a primeira decisão que eu procurei observar? Foi que aquela equipe precisava de liderar. Pois é, eles tinham o desejo de liderar. E eu sempre digo que todo mundo tem um líder. Todo mundo tem um líder dentro de si, precisando de uma chave para abrir a gaiola e voar, para desabrochar, para sair. Então, eu percebi isso na minha equipe e comecei um processo de liderança compartilhada. Comecei a formar vários núcleos de liderança dentro da equipe e delegar liderança, treinando os meus membros da equipe para que eles pudessem liderar pequenos projetos dentro da empresa. E aí, nessa liderança compartilhada, nós juntos, dividindo a carga da liderança, conseguimos alcançar resultados impressionantes ao longo de 5 anos de trabalho juntos que tivemos nessa termoelétrica. Então, a liderança compartilhada, ela é uma das soluções importantes que você precisa para ser um líder melhor. E o que a liderança compartilhada tem que ajuda você a ser um líder melhor? Você precisa de 4 coisas, basicamente. A primeira coisa é você saber dimensionar o seu controle, o seu nível de controle. A segunda coisa é você trabalhar o seu nível de concordância. A terceira coisa é você trabalhar o seu nível de sociabilidade. E a quarta coisa é você trabalhar o seu nível de estabilidade, ou seja, controle e concordância, ok? Sustentabilidade e estabilidade. Vai anotando aí esses 4. O primeiro lugar, controle. Você pode ser um líder que controla com paciência, controla com emoção. Você pode ser um líder que controla com gestão. Então, um líder que controla com estratégia, mas é preciso que você defina qual é o seu nível de controle com a sua equipe, para que a sua equipe possa andar sozinha dentro da delegação que você vai dar para eles e a liderança compartilhada. Líderes que controlam, que administram bem o seu nível de controle de liderança e de comando, eles são líderes mais eficazes.
A segunda coisa é concordância. A sua capacidade de dialogar, de concordar, de empatia e de ouvir as pessoas. Concordar com a opinião delas, concordar com a ideia e os projetos que elas têm, concordar com aquilo que elas podem contribuir e ainda mais concordar com a capacidade que elas têm de realizarem a tarefa. Então, seja um líder compartilhador usando concordância, junto com o controle. Capacidade de concordar, de alinhar com o outro, é fundamental na vida de um líder que quer ter uma liderança compartilhada saudável. A terceira coisa é a capacidade de sociabilidade, de você ser amigo, de você ser parceiro da sua equipe, a sua capacidade de você ser interessado pelos membros da sua equipe, pelas pessoas. A sua capacidade de ser interessado pela alma da sua equipe, pela alma dos seus colaboradores. Essa sociabilidade, não é? A capacidade de você se reunir em momentos de descontração para trocar uma ideia que não tem nada a ver com o trabalho, de fazer reunião de elogios, de você reunir a equipe, por exemplo, para trocar uma ideia que não tem nada a ver com as metas. Isso tem a ver com a sua habilidade em ter sociabilidade. E a quarta coisa é você ter nível de estabilidade. Você não pode ser um líder bipolar, um líder que ora ri e ora chora, ora dá um berro, ora abraça, aquele líder que bate e depois assopra. Não, tem que ter uma linearidade. Você precisa ser um líder que tem relevância, equilíbrio dentro dessas características, para que a sua equipe não estranhe você, para que você não cause medo à sua equipe, para que você não cause estranheza no seu comportamento. Líderes que têm comportamento variável, eles espantam as pessoas, eles espantam a equipe. Uma liderança compartilhada, bem feita, é feita por líderes que têm estabilidade emocional, estabilidade no controle mental, estabilidade no trato com as pessoas. Esse líder sabe compartilhar melhor a sua liderança. Então anota aí, ó, controle, concordância, sociabilidade e estabilidade. 4 fundamentos para a sua liderança realmente ser uma liderança incrível. Eu pratiquei isso em cinco multinacionais que eu trabalhei. Hoje, atuando na Petrobras, eu atuo com a liderança compartilhada o tempo inteiro. Porque se delegação é um principal pilar da liderança, a liderança compartilhada é o pano de fundo que dá um cenário aconchegante para a sua empresa, para a sua equipe. Então, trabalhe liderança compartilhada. Liderança que não é apenas sua, liderança que é dividida, que é realmente, como o próprio nome diz, compartilhada através do seu nível de controle, do seu nível de concordância, do seu nível de sociabilidade e do seu nível de estabilidade e equilíbrio. Pense nisso. Ei, líder, você está sendo um líder mais controlador, mais concordante, mais sociável ou mais estável ou estável? Hein? Como tem sido a sua liderança compartilhada? Seja um líder compartilhador. Agora, para isso, é preciso uma dose de coragem. Para isso, é preciso uma dose de confiança. Para isso, é preciso uma dose, principalmente, de concentração. E é preciso uma dose de paixão mútua. Você ter paixão pela sua equipe e a sua equipe ter paixão por você. Então, para que você exerça bem os 4 pilares da liderança compartilhada, é preciso ter coragem, confiança, concentração e paixão mútua. E aí sim, o seu controle, sua concordância, sua sociabilidade e a sua estabilidade vão estar no nível acima da média. Você agora vai para um nível de liderança extraordinário, excepcional. Você sai do nível da média.
você sai do nível da mediocridade, você sai do nível comum, você sai da curva e vai para fora da curva. Você vai para a área dos líderes que são inesquecíveis. Você vai para a área dos líderes que são realmente fixados na memória das pessoas como líderes que deixam um legado. A liderança compartilhada é um pano de fundo excepcional para transformar, mudar a vida de qualquer líder que precisa fazer as pessoas se sentirem importantes. Então, anota tudo isso direitinho, pensa como você deve aplicar essa liderança compartilhada na sua empresa, na sua família, com seu filho, com a sua esposa, com a sua família, com os seus amigos, no seu negócio. E aí você depois vai me contar os resultados que você tem tido usando os 4 pilares da liderança compartilhada: controle, concordância, sociabilidade e estabilidade. Eu tenho certeza que todos vocês, e você principalmente, você tem total condição de marcar a história com uma liderança incrível. Você tem total condição de marcar a história, marcar a empresa, marcar seus negócios, marcar sua família, sendo um líder realmente que deixa um legado no coração das pessoas, a ponto das pessoas passarem pela rua e pensarem assim: nossa, como eu gostaria de ser um líder como você é, como eu gostaria de ter uma liderança como a que você tem, como eu gostaria de trabalhar na sua equipe, como eu gostaria de contratar você, como eu gostaria de ter um sócio como você, porque você vai ser muito mais do que simplesmente alguém que comanda. Você vai ser um líder inspirador e um líder realmente que compartilha aquilo que você sabe, os seus talentos e as suas habilidades com a sua equipe. Como eu falei, sem medo, com muita coragem e com muita confiança. Vai lá, escreve tudo direitinho e aplica. Aplica a partir de agora. Aplica a partir de hoje, aí na sua casa, na sua família, no seu lar. E depois replica isso no seu negócio. Replica isso lá na sua empresa. Eu tenho certeza absoluta que a liderança compartilhada, ela tem a capacidade de mudar a história das pessoas, assim como mudou a minha há 15 anos atrás, quando eu comecei a liderar nas empresas que eu passei, como mudou a minha, da minha esposa, quando a gente atua hoje como líderes de famílias na igreja, como mudou a minha vida, sendo pai de Samuel, compartilhando liderança. Então, vai lá, compartilha. Tenho certeza que a sua vida vai mudar, a sua história vai ser outra e, principalmente, você vai se tornar um mestre em tornar as pessoas importantes. Parabéns. Show de bola.